Enquanto eu tentava encher uma bexiga para pendurar no arco de bolas na festa de aniversário da minha filhinha, que completava 7 aninhos, minha esposa já havia enchido 4. Depois de insistir bastante na mesma bola, sem sucesso, culpei a compra do artigo. Pô, parece que alguém comprou essas bolas num camelô. Essa é uma ilustração comum para produtos baratos e de má qualidade. Camelô, segundo o dicionário etimológico, tem origem de uma derivação árabe, camelo. Era o nome que se dava aos tecidos rústicos comercializados em feiras livres. Era associado a um tecido de lã de camelo ou imitação barata vendido por ambulantes que anunciavam as mercadorias aos berros. Esta estratégia indicava que o nome do próprio vendedor e os artigos eram de pouco valor ou péssima qualidade, uma quinquilharia. A origem da palavra é do tecido e não do animal em si, mas da prática comercial de vender algo de qualidade duvidosa. Popularizou-se na França, e o que se sabe ao certo é que também quer dizer porcaria, quinquilharias, coisas de pouco valor. O termo ganhou o mundo, assim como os indivíduos. Estes comerciantes geralmente escolhiam lugares movimentados em via pública, de preferência com um intenso passa-passa para anunciar as suas mercadorias. Já uma pessoa que vende produtos ou presta serviço sem ter um local fixo, andando de um lugar para o outro, quer seja nas ruas ou de porta em porta, eram conhecidos como ambulantes. Do latim ambulare, que quer dizer andar, o termo também descreve algo que se move. Você deve se lembrar de filmes e novelas que tinham personagens como caixeiro viajante. Viajavam de cidade em cidade, levando amostras e vendendo produtos, sendo figuras importantes para o comércio. Atuavam também como portadores de notícias e novidades. Entre os sinônimos e termos relacionados estão marreteiro, mascate, vendilhão, cigano e camelô. Com o passar dos anos, a estratégia desses criativos vendedores milenários continua a mesma. Os grandes centros continuam cada vez mais povoados por camelôs, onde justamente se concentram o passo-a-passo de pessoas. Tendo as calçadas como ponto principal para expor suas mercadorias, os pedestres tornam-se verdadeiros malabaristas, tendo que desviar de bancas e lonas expostas nas ruas e calçadões. Alguns produtos são comercializados de fato de origem duvidosa, vendidos muito mais barato do que o valor de mercado. Estes produtos vão desde alimentos, material de limpeza, papelaria, inclusive vestuários de primeira linha, clones perfeitos dos originais, brinquedos, tapeçaria e quinquilharias. Por trabalharem na ilegalidade, camelôs ambulantes, quando não explorados por quem deveria pôr ordem na cidade, perdiam suas mercadorias para o famoso rapa. Basta que alguém gritasse, "Olha o rapa!" E em um piscar de olhos as calçadas ficavam completamente livres. Aqui, no Rio de Janeiro, numa tentativa de organizar a vida dos ambulantes e na cidade, em 1994, o prefeito na época, César Maia, inaugura o Mercado Popular da Uruguaiana. Foram construídos galpões que abrigavam centenas de ambulantes cadastrados, para venderem suas mercadorias em local apropriado e desafogar as calçadas do centro do Rio. Lê do engano. A quantidade de ambulantes era bem maior do que os galpões conseguiam comportar. E então, ao redor do camelódromo e por todo o centro da cidade, haviam algumas centenas de ambulantes por rua. Você deve estar se perguntando o porquê dessa introdução num podcast sobre MEI, né? Calma, já já tudo fará sentido. Eu sou o Luiz Casinha e este é o Guia do Microempreendedor, de MEI para MEI, para ouvir onde e quando quiser. Semanalmente, eu trago um jeito diferente de contar histórias relacionadas ao empreendedorismo. A taxa de informalidade no Brasil gira em torno de 38 a 42% da força de trabalho, com cerca de 32 a 39 milhões de pessoas em trabalhos informais, autônomos sem CNPJ ou empregados sem carteira. Sendo setores como serviços domésticos, agropecuária e construção os mais afetados, especialmente no Norte, Nordeste e entre populações mais vulneráveis, menos escolarizados, pretos pardos e idosos, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Como aqui os dados não são criados fantasiosamente para que o texto fique bonitinho, eu vou deixar todas as fontes de pesquisa aqui na descrição. Em 2008, o Comitê Gestor do Simples Nacional
com o apoio da Receita Federal do Brasil, cria o MEI, Microempreendedor Individual, para incentivar a formalização de pequenos empreendedores e trabalhadores autônomos, oferecendo um regime tributário simples e benefícios como cobertura previdenciária. O programa permite que indivíduos com faturamento anual até 81 mil se formalizem como empresários individuais com processo de registro simples e isenção em diversas taxas. Estamos em dezembro de 2025 e vou te passar uma notícia de primeira mão. Quanto a este teto de faturamento, o projeto de lei complementar, a PLP 60 de 2025, apelidado de SuperMEI, propõe aumentar o valor de teto e busca suavizar para o empreendedor que está crescendo. O valor proposto girava em torno de 130 a 144 mil, mas o que realmente avançou pela PLP foi o limite de 140 mil por ano. O projeto ainda está em tramitação no Congresso Nacional. Ele foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, o CAS, mas ainda precisa passar pela Comissão de Assuntos Econômicos, o CAE, e por outras etapas de votação. Agora, dando continuidade. O programa destina-se a trabalhadores autônomos, pequenos comerciantes e prestadores de serviços que não possuem sócios e cujo faturamento anual não ultrapasse o limite estabelecido pela legislação. É ideal para quem trabalha por conta própria e deseja se formalizar como pequeno empresário. Bom, eu acho que você já consegue perceber até aqui que o camelô está sempre relacionado à qualidade ou ato de ser contrário à lei quando ligamos a venda de produtos clonados ou adquiridos de fontes duvidosas, dentro de muitas aspas, resultando em ações, condutas ou situações que desrespeitam o ordenamento jurídico. Trabalha sem autorização de forma desordenada. Já os ambulantes vendem desde comida de rua, roupas, acessórios, cosméticos, artesanatos e produtos diversos dependendo da sua região, através de produção própria, na prestação de serviços ou comércio. Trabalham de forma organizada. A partir deste projeto, o ambulante que atende às atividades permitidas adquire CNPJ e é identificado como microempreendedor individual. Alguns continuam sem loja fixa, mas são licenciados e têm permissão da prefeitura para trabalhar nas ruas, em local apropriado e com bancas padronizadas. Outros continuam trabalhando de porta em porta, fisicamente. E com o avanço da tecnologia, uma grande parte segue trabalhando de forma digital, através de site ou redes sociais. Retirar aproximadamente 39 milhões de pessoas da informalidade é muito bom para o país. O maior interesse está em benefícios socioeconômicos para estes indivíduos, com a inclusão social e previdenciário, o aumento da arrecadação de impostos e a redução de informalidade na economia do país. Também é muito bom para quem decide optar pela formalidade e quer se tornar um microempreendedor, como por exemplo, o vendedor de mate na praia, o pipoqueiro, a manicure, a cozinheira, o cabeleireiro, o caminhoneiro que conquistou o seu caminhão e pode trabalhar legalizado, prestando serviço e tendo seus benefícios como garantia, para o fabricante de doce, bolos e salgados ou artesanato, e para quem perdeu seu emprego e recorreu a uma dessas atividades para sustentar a casa e a família. Os que optaram pela formalização têm garantidos direitos como auxílio maternidade, auxílio doença, que agora é conhecido como benefício por incapacidade temporária, aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio reclusão, pensão por morte. A formalização é dada de forma simples, rápida e de graça, mas é preciso ter responsabilidade. O pagamento das guias devem ser feitas mensalmente e o teto de faturamento deve ser respeitado. Não existe um número concreto para apurar uma estimativa de quanto deste número é ambulante, uma vez que pessoas que trabalham sem carteira assinada também fazem parte desta estatística. Mas o que se sabe é que este número vem crescendo exponencialmente. Com todos esses benefícios, ainda não dá para entender por que existe tanta gente na informalidade. Se por falta de conhecimento ou informação, algumas pessoas preferem estar onde estão, informais. Embora o microempreendedor não precise de contador para se formalizar, existe o fator organização. Um grande número de empresários que aderiram ao projeto simplesmente não conseguem manter-se organizados a ponto de cumprir com as obrigações mensais. Os casos de inadimplência no pagamento de guias das MEI levou o programa a tomar uma atitude radical.
Os microempreendedores são punidos com a inscrição na dívida ativa da União, perda de benefícios previdenciários e o cancelamento do CNPJ. Agora vamos fechar todos esses links. Ao longo dos anos, até os dias de hoje, as calçadas continuam ocupadas por camelôs anunciando mercadorias de qualidade e origem duvidosa aos berros, armando suas bancas em qualquer ponto das calçadas nos grandes centros de forma desordenada, sem respeitar espaço para pedestre ou qualquer outra ordem. Se formalizar e não cumprir as regras é o mesmo que tentar encher uma bexiga furada adquirida de forma irresponsável por uma fonte desconhecida e insistir no sucesso de vê-la cheia, enfeitando o arco de bolas na decoração da festa. Eu falei no episódio 1 que sempre vou usar de sinceridade com você que está me ouvindo. Vamos saber separar o que é pessoa física de pessoa jurídica e organizar as contas, distinguir ambulante e camelô. Vamos ver o sucesso desta metáfora funcionando quando a base não estiver mais comprometida, ou seja, quando aceitarmos de fato que não basta ter um CNPJ e se considerar um microempreendedor. É preciso funcionar com responsabilidade, zelo e respeito ao seu empreendimento. Então, que isso sirva de lição para mim e para você. Sim, eu também me incluo nesta estatística. Toda quinta-feira eu trago um novo conteúdo ou entrevisto um empreendedor com uma história de sucesso e superação para inspirar e impulsionar o seu negócio. Eu sou o Luiz Casim e este é o Guia do Microempreendedor de MEI para MEI. Semana que vem tem mais conteúdo. Até lá e um forte abraço.